Deus excelso, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Muito bem, estamos estudando, refletindo sobre o livro do Gênesis. Na verdade, não é um estudo do livro, mas trazendo à lembrança a proposta desse livro, proposta extraordinária, proposta que enaltece o poder de Deus, a graça de Deus, a capacidade de Deus, esse Deus eterno de fazer todas as coisas. E você se lembra, aqueles que não estavam aqui, eu posso lembrar, domingo passado nós falamos desse Deus que fez um mundo maravilhoso, um universo sublime, que fez um homem também maravilhoso, que colocou nesse universo esse Deus tremendo, que é poderoso, que faz todas as coisas. A Bíblia diz, meus irmãos, nos ensina que Deus criou o universo. Nós cremos que Deus criou o universo. Quando eu falo uma frase dessa, meus irmãos, o amém é para sacudir a igreja. Nós cremos que Deus criou o universo. Amém. E criou o homem. Amém. Porque Deus é criador. Entre os famosos argumentos em favor do ato criador de Deus está um argumento tremendo, esposado por um teólogo antigo, Tomás de Aquino. Ele dizia o seguinte: se uma pessoa está andando na rua e tropeça numa pedra, alguém podia dizer para ela assim: essa pedra está aí desde a fundação do mundo, desde que o mundo é mundo, essa pedra está aí. E é possível que aquela pedra estivesse ali desde o início de todas as coisas. Mas Tomás de Aquino diz assim: se uma pessoa estiver andando na rua e tropeçar num relógio, ninguém pode dizer se o relógio estava aí desde os tempos antigos, não, porque o relógio é um mecanismo, né? É uma engrenagem. E Tomás de Aquino diz assim como o relógio pressupõe a existência do relojoeiro, assim o universo pressupõe a existência de Deus. Deus é criador. Ele criou tudo, e o interessante é que Ele criou diferente de nós, como criamos, porque o homem cria a partir de uma matéria-prima pré-existente. A criação de Deus é ex nihilo, a expressão latina. Deus cria do nada, é o verbo bará no hebraico, criou do nada. Deus criou, Ele fez. Nada existia, e Ele, com o comando da autoridade, da voz dEle, da palavra dEle, Ele fez com que aquilo que não existia passasse a existir. Ele criou o homem. A Bíblia vai dizer que Deus plantou um jardim e colocou o homem ali. E agora, meus irmãos, vai acontecer algo tremendo na história. Deus não criou um boneco, Deus não criou um robô. Deus, dizem as Escrituras, criou um ser à sua imagem e à sua semelhança, com inteligência, com capacidade de entendimento, com a capacidade de fazer escolhas. E a Bíblia diz que Deus plantou um jardim, e isso que eu estou falando aqui está em Gênesis capítulo 3. Você não precisa se preocupar em ler agora, pode ler mais tarde. Daqui a pouco eu vou trazer alguns textos aqui. Diz a Bíblia que Deus diz para o homem: olha, esse jardim tem muitas árvores frutíferas, e vocês podem comer à vontade dessas árvores. Mas eu coloquei uma árvore lá no meio do jardim, e essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta árvore vocês não podem comer. É a única restrição que eu faço, é o limite que eu estabeleço. Comam à vontade, mas não comam desta árvore. Deus disse mais: se vocês tomarem a decisão de comer, a consequência vai ser a morte. Preste bem atenção nisso, meus irmãos. A morte
não fazia parte dos planos de Deus para a experiência humana, mas poderia passar a fazer parte da experiência humana se o homem fizesse a escolha de desobedecer. E nós nos referimos a esse tempo, ou a esse dia, como o dia mais tenebroso de toda a história, porque o homem tinha uma escolha para fazer: ficar ou não dentro dos limites estabelecidos por Deus, respeitar ou não o limite que Deus estabeleceu, obedecer ou não a palavra do Deus Altíssimo. E nós conhecemos esse dia como o dia mais tenebroso da história, porque nesse dia, infelizmente, o homem fez a escolha errada. Ele escolheu desobedecer. Ele escolheu ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. A Bíblia diz lá no capítulo 3 que a serpente era um animal astuto. E pela primeira vez na história, meus irmãos, a palavra de Deus é confrontada e interpretada equivocadamente. Diz o texto que a serpente se aproxima da mulher e diz assim: olha, é assim que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore. E a mulher diz: não, não foi isso não. Deus disse que a gente pode comer de todas as árvores, mas nessa árvore do meio do jardim a gente não pode nem tocar e nem comer. Deus não tinha falado nada de tocar, já é acréscimo feminino. Só não podia comer, tocar podia. Mas ela, com medo de tocar e comer, não ia nem tocar. E a serpente, no caso a personificação do diabo, obrigado, Sebastião, a personificação do diabo, diz assim: a mulher disse: se nós comermos, vamos morrer. E a serpente diz assim: vocês não vão morrer. Deus disse que vocês vão morrer, mas eu digo que vocês não vão morrer. Pelo contrário, se vocês comerem, vai ser uma coisa boa, porque vocês vão ganhar o conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser como Deus é. Como Deus não quer isso, pediu para vocês não comerem. O diabo, então, personificado na serpente, interpreta a palavra de Deus. Sabe quem foi o primeiro intérprete das Escrituras na Bíblia? Está aí. O primeiro que ousou interpretar a palavra de Deus. O primeiro que disse: eu vou explicar para você, mulher, o significado disso. Você vai comer, não vai morrer e ainda vai ganhar. Você vai ser como Deus é. E naquele momento, diz lá em Gênesis 13, a mulher viu que a aparência do fruto daquela árvore era boa, desejou aquele fruto e tinha toda essa interpretação diabólica que para a mulher fazia sentido. Eu quero ganhar também o conhecimento. Ela come, dá ao seu marido, ele come. Então o homem ali faz a escolha errada. O poder da escolha, o poder para o mal e o poder para o bem. O homem nunca mais parou de fazer escolhas. E se você parar para pensar, o tempo todo nós fazemos escolhas. Mas aqui é uma escolha crucial, é uma escolha importante. É a escolha entre o que Deus pede para eu fazer, o que Deus pede para eu não fazer, e aquilo que o diabo diz para eu fazer. Há um clipe interessante de uma música que fala sobre escolha. Eu selecionei para a gente assistir nesta noite. Vamos ver se a gente consegue entender.
forte e firme. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Minhas escolhas hoje me definem bem. Posso alimentar a carne se escolher com a visão, e o espírito se escolher com o coração. O coração contrito que ora e vigia, o coração guardado por Deus noite e dia, e não deixa brechas para o invasor. Escolheu ouvir a voz do teu Senhor. O coração selado por Deus, que sonha os sonhos de Deus, e adora pra esperar, e espera pra não pecar. Escolho te adorar, escolho te ouvir, escolho ser guiado por ti. Escolho a santidade, te obedecer. Te escolho, meu Senhor, escolho viver. Escolho te adorar, escolho te ouvir, escolho ser guiado por ti. Escolho a santidade, te obedecer. Te escolho, meu Senhor, escolho viver. Coração contrito que ora e vigia, o coração guardado por Deus noite e dia, que não deixa brechas para o invasor. Escolheu ouvir a voz do teu Senhor. Coração selado por Deus, que sonha os sonhos de Deus, que adora pra esperar, que espera pra não pecar. Escolho te adorar, escolho te ouvir, escolho ser guiado por ti. Escolho a santidade, te obedecer. Te escolho, meu Senhor, escolho viver. Escolho te adorar, escolho te ouvir, escolho ser guiado por ti. Escolho a santidade, te obedecer. Te escolho, meu Senhor, escolho viver. Escolho ser santo. Escolho ser santo. Escolho ser santo. Escolho ser santo. Escolho te adorar, escolho ser guiado por ti. Escolho a santidade, te obedecer. Te escolho, meu Senhor, escolho te adorar, escolho ser guiado por ti. Escolho a santidade, te obedecer. Te escolho, meu Senhor, escolho viver. Escolho A vida toda, todo dia, nós estamos diante de escolhas que precisamos fazer, e o grande desafio que Deus lança para nós, seres humanos, é escolher Deus, escolher viver para a glória dEle, escolher viver de acordo com a palavra dEle, escolher as orientações dEle. E quando eu escolho, eu ao mesmo tempo digo sim para alguém, e esse sim implica em um não para outro alguém. Então, se eu digo sim para Deus, eu estou dizendo não para o diabo. Se eu digo sim para o céu, eu estou dizendo não para o inferno. Se eu digo sim para o Espírito, eu estou dizendo não para a carne. Se eu digo sim para adorar a Deus, eu estou dizendo não para servir às trevas. Mas a minha escolha tem o poder de me levar para um lado ou para o outro. E quais são as consequências da escolha do homem no Éden? Não sei se você já parou para pensar nisso. Aquela escolha, meus irmãos, daquele dia mais tenebroso da história, ela teve consequências. Eu quero seguir aqui um raciocínio teológico com vocês, não na ordem do texto, mas na ordem do pensamento teológico. Primeira consequência, aquela escolha do homem no Éden feriu o coração de Deus.
Quando o homem escolheu comer aquele fruto, ultrapassar o limite que Deus estabeleceu, o coração de Deus foi ferido. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. E isso lhe pesou o coração. Na NVI está: e isso cortou-lhe o coração. A primeira pessoa a ser atingida com a minha escolha espiritual errada é Deus. A primeira pessoa a ser impactada com o meu pecado é Deus. É por isso que no Salmo 51, Davi vai orar dizendo: contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos seus olhos. Deus é o primeiro, em primeira instância. O meu pecado, a minha escolha equivocada, em primeiro lugar, fere o coração de Deus, fere a minha relação com Deus, machuca a minha harmonia com Ele. Isaías, capítulo 59, versículo 2, vai dizer: mas as iniquidades de vocês, olha que texto, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Quando eu escolho ultrapassar os limites, quando eu escolho ir além, quando eu escolho ignorar o que Deus está falando na palavra dele, viver como se Deus não existisse, o coração dele é ferido e a minha relação com ele é prejudicada. O meu pecado provoca uma separação entre eu e Deus. É como se eu dissesse: eu gosto de cantar, eu gosto dos rituais, eu gosto das festas, mas eu não gosto da palavra. Meus irmãos, a terra está cheia de propostas assim. O povo ama a festa, ama o show, ama as luzes, o som, mas não quer dar ouvidos à palavra de Deus. E o profeta Jeremias foi usado por Deus para clamar: terra, 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 ouvi a palavra de Deus. Eu quero contemplar o Senhor, eu quero admirar o Senhor, eu quero aplaudir o Senhor, mas eu não quero obedecer o Senhor. Eu não quero respeitar os limites que Deus estabeleceu para mim. Eu quero ir além. Eu quero ser o meu próprio estabelecedor de limites. Eu quero fazer as minhas próprias regras. Deus serve para eu adorar, Deus serve para eu cultuar, Deus serve para eu cantar, Deus serve para eu fazer um monte de coisa, mas Deus não serve para estabelecer as regras. Foi essa a escolha do homem lá no Éden. Primeira consequência: feriu o coração de Deus. Segunda consequência: atingiu a vida do próprio homem. Isso é estarrecedor. Deus é ferido, a minha relação com Ele é machucada e eu sou atingido. Olha o que vai acontecer, meus irmãos. A Bíblia vai dizer na palavra dele, antes desse texto, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas olha o que vai acontecer a partir de agora. Gênesis 5:3: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Agora, os filhos de Adão não são mais semelhantes a Deus, são semelhantes a Adão, porque agora existe a semente do pecado no homem, e semelhante a Deus não vai ter mais ninguém. O único foi Ele. Mas agora faz parte da sua natureza o pecado. Ele escolheu ir em frente, ele não escutou a Deus. Em capítulo 5, versículo 28 e 29, fala sobre Lameque, 182 anos, gerou um filho, chamou Noé, pois disse que ele nos traga alívio, olha só, de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar esta terra que o Senhor amaldiçoou. E as consequências do pecado
nos filhos dos filhos, nos filhos de Adão. Agora, eles já nascem em pecado. Davi diz: eu fui concebido em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. É o homem sendo ferido, atingido, como consequência do seu próprio pecado. Sabe o que significa isso? Inclinação para o pecado. Todos nós aqui, todo ser humano sobre a face da terra, a nossa inclinação é para o pecado, é para o mal. Fazer o bem dá trabalho. Fazer o bem é remar contra a maré. Fazer o bem é dirigir na contramão, porque a nossa natureza nos empurra para o pecado. É assim ou não é assim, gente? Essa é a nossa tendência, porque consequência da desobediência do homem lá no Éden. Todos os seres humanos sobre a face da terra. Agora, a sua tendência é essa. Você precisa lutar contra a sua própria natureza para fazer o bem e para fazer as escolhas certas, as escolhas corretas. Então, a partir da geração adâmica, todo ser humano gerado sobre a face da terra, ele traz o estigma, a marca do pecado. Então o pecado fere o coração de Deus, o pecado atinge a vida do próprio homem, e terceira consequência, o pecado repercutiu em toda a humanidade. A partir de Adão, toda a humanidade. Gênesis 6,5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo desígnio do coração delas era continuamente mal. Não tinha mais o bem. Deus toma a decisão de mandar o dilúvio e acabar com tudo. Ele olha a humanidade, não há bondade, só há maldade. O texto vai dizer aqui, meus irmãos, que ele vê maldade, a maldade se multiplicando. Você acha que entra ano, sai ano, a maldade no mundo diminui ou aumenta? Gente, onde está a teoria da evolução? Que no homem não evolui, só piora. Onde está a evolução? É só a evolução tecnológica? É só a evolução científica? E a evolução do ser humano, onde está? Onde está o homem melhor? Onde está o jovem melhor? Onde está o marido melhor, a esposa melhor, o filho melhor, a família melhor? Cada ano que entra, a família está sendo mais destruída, o casamento mais atacado, as crianças mais agredidas, os homens e mulheres mais violentos, mais corruptos, porque a maldade se multiplica na humanidade. Tudo começou lá, na escolha do Éden. É o poder da escolha equivocada. Você vai dizer assim: pastor, será que ninguém escapa disso? Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 2, vai dizer: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós estamos incluídos aqui. Sabe o que o plano diabólico, satânico era? Dizimar moralmente, espiritualmente, acabar com todo mundo, acabar com a minha vida, com a sua vida. Cada dia você recebe um telefonema: alguém se suicidou, um casal se separou, um jovem foi preso por causa de drogas, um casal não aguardou o tempo de Deus, se precipitou, alguém está fazendo um aborto. As notícias más demonstram que a maldade continua campeando o mundo, se alardeando pelo mundo inteiro. Qual é o resultado, a causa de tudo isso?
O pecado no coração do ser humano. A pergunta natural é: qual é a resposta de Deus para isso? Então acabou tudo, pastor. Então é isso, Deus criou tudo bonito, tudo bom, e o diabo conseguiu. Será, meus irmãos, que a Bíblia está ensinando que o diabo venceu? Se você para aqui, a ideia que se tem é que o diabo venceu. E essa é a ideia que se tem quando tudo de bom sofre por causa da influência maligna. Quando uma pessoa acaba com a sua própria vida. Quando um jovem prefere se mutilar. Estive com a minha filha Sara, anos atrás, na Cracolândia, em São Paulo. Sabe a expressão mulambo humano? Ela faz sentido para você? Homens de 20, 30, 40 anos, mulambos humanos se arrastando pelas calçadas. Fazem qualquer coisa por uma pedrinha de crack. Você começa a conversar com eles, começa a falar com eles. Conversei com um homem lá, economista, formado na universidade, morava em Perdizes, um bairro nobre de São Paulo, mas começou com maconha, cocaína, outras drogas, perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu a família, estava jogado na calçada, mulambo de gente, por causa das drogas. A gente vê o cenário e a sensação que dá é que o diabo ganhou esse jogo. Mas a Bíblia não para aí, meus irmãos. Glória a Deus. A Bíblia fala que Deus olha para tudo e Ele dá uma resposta. E eu acho maravilhoso quando a gente olha a resposta da graça de Deus em Cristo. Cristo vai vir, meus irmãos, como um novo Adão. Glória a Deus, aleluia! Ele vai vir agora para oferecer ao homem uma nova chance de fazer uma nova escolha. Aleluia, igreja! Glória a Deus! Deus vai dizer: eu vou enviar o meu filho, ele vai morrer naquela cruz. Diz a Bíblia: para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Não morra, não morra, não morra, mas tenha a vida eterna. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando Jesus morreu naquela cruz, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, Ele venceu a morte, para que eu e você pudéssemos escolher a vida. Apelo antigo, está lá no Velho Testamento. Tenho posto diante de vocês a morte e a vida. Escolham a vida. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 21 e 22, olha que coisa linda. Olha aqui, que ponte que o apóstolo Paulo constrói, visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem, Cristo, veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse versículo precisa estar no seu espelho todo dia para você ler. Esse é o versículo para estar nos adesivos dos automóveis. Esse é o versículo, meus irmãos, para a gente memorizar e não esquecer nunca mais. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Sabe qual é a resposta da graça? Romanos 6, 23. É simples, porque o salário do pecado é a morte. Olha que coisa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Sabe o que isso significa, querido? Que você tem a chance de fazer uma escolha certa. Que você não pode ficar apenas criticando Adão, apontando o dedo para ele. Ah, a culpa é do Adão. A culpa é dele. Não. Você tem a chance de fazer a sua escolha. De tomar a sua decisão. Eu quero ler mais um versículo antes de falar uma coisa muito especial para você. Olha só que coisa tremenda. Romanos 5:20. Eu me emociono com esse texto. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Você consegue ler isso sem se emocionar? Você consegue ler isso sem se arrepiar, sem seu coração pulsar? Olha que declaração, meus irmãos. Onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Olha que texto. A fim de que, esse é propósito, para quê? Com o propósito de quê? Como o pecado reinou. Sabe qual foi o reino do pecado? Através da morte. Assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna. Através de quem? Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Através de Jesus Cristo, eu sou salvo. Através de Jesus Cristo, você é salvo. Todos os seus pecados, toda a sua culpa, todos os seus delitos, toda a sua dívida, diz Paulo escrevendo aos Colossenses, o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado quando Cristo morreu naquela cruz. Sabe o que é o Gênesis? O Gênesis fala assim, o poder da escolha. Adão e Eva tiveram a chance de uma escolha lá no Éden, e com a escolha que fizeram, protagonizaram o dia mais tenebroso da história. Pastor Lécio, tudo bem? Em função da escolha infeliz de Adão e Eva no Éden, a história teve o seu dia mais tenebroso. Mas qual foi, pastor? O dia mais glorioso da história, o dia mais cheio de brilho na história, o dia mais glorioso da história é o dia quando você abre o seu coração para Jesus, quando você o reconhece como seu Senhor e Salvador, quando você entende que Ele morreu naquela cruz para cravar no peito da morte o seu desiderato, o seu destino, a sua culpa. A morte morreu no Calvário. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe qual a solução para acabar com a onda de suicídio no mundo? A graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Sabe a solução para acabar com essa onda de divórcio, separação e aniquilamento do casamento, da família no mundo? A graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Sabe qual é a solução para não existir mais cracolândias no Brasil e no mundo inteiro? Para que países inteiros que já legalizaram a droga, que já vendem a droga como se fosse bala, como se fosse sorvete, doce. Estava visitando um país da Europa, eu e a minha esposa, vamos comprar aqui um doce, tudo de maconha. Bala de maconha, chiclete de maconha, sorvete de maconha, bolo de maconha, pudim de maconha. Sabe qual é a solução? Sabe qual é a solução para aquilo que deteriora um homem? Parar. Sabe qual é a solução para aquilo que diminui o ser humano, que subtrai dele, que o apequena, que destrói a imagem de Deus na vida dele? Para isso parar de reinar. Sabe qual a solução para aquilo que reina pela morte parar de reinar? A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, por causa da morte dele em meu lugar e em seu lugar na cruz. Pastor, eu estou diante de uma escolha, é exatamente isso. Todo ser humano está diante de uma escolha. Adão fez a escolha dele, nós somos herdeiros dela. Agora, seus filhos, seus netos podem ser impactados por uma escolha certa que você faça hoje.
Já pensou nisso? Você já pensou nisso? Não tem nada a ver com transmissão extrasensorial, transmissão espiritual, nada a ver com isso. São implicações naturais. Se você se converte, se Cristo passa a ser o rei da sua vida, o rei do seu casamento, o Senhor da sua família, os seus filhos são criados nisso, os seus netos são criados nisso, e você vai impactar gerações futuras por causa da sua escolha agora. Da sua escolha agora. É assim que funciona, queridos. Adão e Eva estavam diante de Deus no jardim. E é muito interessante o texto. No final da tarde, o Senhor saía para passear no jardim, e naquela tarde tenebrosa, o Senhor fez uma pergunta: homem, onde você está? Deus não queria saber a posição geográfica do homem. Deus não queria saber atrás de que árvore, perto de que rio. Deus estava indagando sobre a sua posição espiritual. Eu fiz você, homem, como coroa da minha criação, e em que você se transformou agora? Sabe onde é que estava o homem? Escondido, envergonhado, com medo. Vergonha e medo nunca fizeram parte da sua história. Mas agora, implicações imediatas nas suas emoções, por causa do pecado. Vergonha de Deus, medo de Deus. Sabe o que Deus está perguntando para você hoje, querido? É o seu nome que Deus pronuncia e pergunta: onde você está? Eu posso formular essa pergunta de diversas formas. Em que você está se transformando? O que você está fazendo com o que Deus te deu? Que tipo de gente você está sendo dentro da sua casa, para o seu cônjuge, para os seus pais, para os seus filhos? Que tipo de ser você é no seu trabalho? Onde você está, querido? Adão e Eva fizeram a escolha errada, e as consequências reverberam por todas as gerações. Mas se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, a sua vida é salva, e a sua decisão há de reverberar para a salvação de muitas gerações. O que eu tenho que fazer, pastor? Entender que você é um pecador, que a sua tendência natural é o pecado. Entender que Jesus morreu naquela cruz para vencer a morte e te dar a chance de vida eterna, e livre e espontaneamente abrir o seu coração para Jesus Cristo. Eu convido você a baixar a sua cabeça. A fechar os seus olhos. Eu queria que você prestasse bastante atenção. O pastor Alex vai nos conduzir agora num momento especial nesse culto. Num momento de decisão, eu poderia dizer, num momento de escolha. Que hora bendita. Que hoje você possa prestar atenção no que o pastor vai dizer aqui. E diferente do que aconteceu lá no Éden, que você possa fazer a escolha certa nesta noite. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido irmão, diante de tudo isso que nós acabamos de ouvir nessa noite, diante deste momento de decisão que o Senhor coloca para nós, Ele aguarda de cada um de nós uma resposta. Este momento requer das nossas vidas uma resposta ao Senhor. O Senhor que está presente aqui, interpelando cada coração aqui. Esta mensagem ela é muito pessoal para cada um de nós.
E o Senhor aguarda de nós neste momento uma resposta à pergunta que Ele nos fez esta noite: aonde está você? No que você está se tornando? O Senhor, Ele faz essa pergunta, já nos apresentando uma alternativa para solucionar o problema que vem na tua resposta. E a solução que o Senhor nos apresenta é o arrependimento e a fé. Mudar a mente, mudar o modo de pensar, mudar a trajetória de vida e crer que o Cristo, o seu Filho amado, a quem Ele deu a nós, por sacrifício, assumindo o nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados, colocando como possibilidade para nós vida eterna, reconciliação, paz com Deus. O Senhor coloca como possibilidade a nós, diante das nossas mazelas pessoais, essa alternativa, para que você nessa noite diga: Senhor, tive medo, sim. Senhor, me escondi, sim. Mas hoje eu estou me apresentando diante de Ti, porque eu creio que o sacrifício de Cristo contempla a minha vida também. Meu irmão, se você compreendeu isto nesta noite, se você enxergou essa alternativa que o Senhor te deu, está te dando aqui nesta hora, você tem a oportunidade de declarar qual é a tua escolha, levantando uma das suas mãos, dizendo: eu creio em Jesus como meu Salvador. Você crê em Jesus como seu Salvador? Você consegue levantar a sua mão aí no seu lugar? Você aceita Jesus como seu Salvador, se ainda não o fez? Amém. Glória a Deus. A sua história começa a mudar hoje. Alguém mais declara com uma de suas mãos, dizendo: eu aceito Jesus. Diante da minha realidade, diante dos meus problemas, diante dessa angústia que me foi apresentada, que faz parte da minha vida, agora eu tenho a oportunidade de decidir, e Jesus é a minha decisão. Se você tem isso no seu coração nessa noite, com um gesto das suas mãos, diga assim: eu decido por Jesus. Amém. Agora eu quero falar a crentes. Você que já professa a fé em Cristo, você que já tem Jesus no seu coração, e que diante dessa mensagem compreendeu que precisa mudar a rota de sua vida, eu convido você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, para que possamos orar pela sua vida e para que você redirecione os caminhos dos quais você tem percorrido. Há alguém aqui que gostaria de vir aqui à frente, para que nós pudéssemos orar por você, para que Deus mude essa trajetória da sua vida, uma vez que você já tenha Jesus como Salvador do seu coração, da sua vida, da sua alma, mas hoje você compreendeu que precisa fazer novas escolhas. Se você sente isso no seu coração, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos pedir a Deus que Ele, assim como tem transformado a vida de muitos homens, mude a sua vida também. E você daqui para frente se torne alguém que siga novos caminhos, que presencie e sinta a presença e a ação de Deus continuamente, e que caminhe seguramente para os céus, o lugar onde nós esperamos todos nos reencontrar com o Senhor Jesus. Se tiver mais alguém, vem aqui à frente, e eu convido os pastores de nossa igreja para que venham aqui e ore com cada uma dessas vidas, e depois nós faremos uma oração
todos juntos, agradecendo a Deus pela sua mensagem e pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos sustente nessa caminhada cristã a qual nós nos propomos a seguir. Pai, que o Senhor possa contemplar cada pessoa que está aqui nesta noite. Pai, como uma decisão é poderosa, Pai. Como que uma decisão tomada nesta noite pode reverberar, repercutir, ó Pai, por muitas gerações. Que o Senhor possa operar maravilhosamente em cada vida, em cada coração. E que, ó Deus amado, nesta noite, ainda antes de reconciliar o sono, cada pessoa que está aqui, ó Pai, possa pensar na sua oportunidade de escolher e possa escolher Jesus, escolher o Teu Espírito Santo, escolher viver em santidade. Abençoa esses que vieram à frente, aqueles outros, ó Pai, que se manifestaram. Que a Tua graça possa cobrir a cada um. É assim que nós oramos, em nome de Jesus.